Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mãe de A a Z. Esse é o 6º episódio já, dona Rita Rocha. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, ao lado da minha parceira Rita Rocha. Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando aqui dia 1º de setembro, a gente já está iniciando o nosso bate-papo sobre Setembro Amarelo, valorização à vida, prevenção ao suicídio, com uma convidada muito especial, que a Laura logo vai anunciar. Mas eu quero pedir a todos vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, que nos sigam, Mãe de AZ Podcast, também no YouTube e nas plataformas de áudio, nas principais plataformas. É isso, Laura? Isso mesmo, e a nossa entrevistada, todas as nossas entrevistadas são muito especiais, Sim. né? E você, claro, Fernanda Falcomer, é uma grande honra, na verdade. Nós Nossa. estamos extremamente agradecidas de você ter Demais. aceitado participar já neste 1º de setembro, iniciando o Setembro Amarelo. A Fernanda, que é mãe de 3, psicóloga e diretora do Serviço de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, você está diretamente ligada às ações aqui no Distrito Federal relacionadas ao Setembro Amarelo. Por isso, a gente realmente está muito agradecida por você ter tirado esse tempo para vir aqui falar com a gente. Oi, olá, boa tarde. Pode ser uma palavra boa tarde, né? Com certeza. Com certeza, Fernanda. Então, é uma alegria para mim também. Agradeço muito, né, o convite de vocês para participar. E vamos lá, tô aqui para a gente bater papo e Vamos, conversar sim. sobre esse tema que é super importante. Demais, Fernanda. Fernanda é psicóloga, viu, gente? Há quanto tempo, Fernanda, você é psicóloga? Eu sou psicóloga vai fazer 20 anos já. Eu vi que na Secretaria de Saúde você está desde 2006, né? E isso já vai fazer 17 anos de Secretaria de Saúde. Sim. E aí eu acumulei uma experiência de assistência, né, de trabalhar com saúde mental, na área do enfrentamento à violência, de gestão também nessa área. E agora eu tô com esse desafio aí de fazer a gestão da política de saúde mental. Que maravilha. Nossa, tá em ótimas mãos, né, Laura? E nesse episódio a gente vai falar, óbvio, né, da questão do suicídio, mas sempre trazendo o principal, que é a valorização à vida. E acho que é importante a gente falar já desde o início, né? Nós não falaremos, por exemplo, de dados. Nós não traremos aqui números com relação a suicídio ou dados nesse sentido. E eu queria, inclusive, que você já começasse, Fernanda, explicando por que a gente vai fazer isso. Ou melhor, por que a gente não vai fazer isso. Exatamente. Então, é importante, né, a gente aproveitar essa oportunidade, esse mês, né, de mobilização pela vida para dizer realmente, divulgar quais são os meios, as formas que a gente pode fazer para a promoção da saúde mental. O que a gente tem visto é que a divulgação de dados ou notícias mesmo em relação ao suicídio, em especial durante o mês de setembro, né, em prol da campanha do Setembro Amarelo, tem gerado ao longo dos últimos anos um aumento dos casos de tentativa, que é um resultado que não era o resultado esperado. O resultado era que a gente tivesse uma diminuição desses casos. Então, considerando isso, a Organização Mundial de Saúde, várias instituições, o governo, né, voltadas para essa questão da saúde mental, então, decidiu que esse mês seria utilizado para falar, divulgar serviço, onde pedir ajuda e as formas de promoção da saúde. Valorizar a vida, né, o bem-estar, e não focar realmente nas questões dos números de suicídio, para que a gente consiga ajudar mais pessoas. E esse vai ser o direcionamento também do nosso podcast, né, Com Rita? certeza. A gente também vai falar dessa questão da violência, né, contra a mulher, porque Fernanda também está à frente disso. É incrível, né, Fernanda, como o adoecimento mental, principalmente das mulheres e das mães, está muito relacionado à violência, né? Violência doméstica, violência às vezes também no trabalho, psicológica. Os dados mostram, né, assim, que as mulheres, elas aparecem nos principais dados de notificação das violências, né, tanto das vítimas, né, de violência intrafamiliar, a violência doméstica, né, perpetrada pelo parceiro íntimo, né, marido, companheiro, e também nos dados de tentativa de suicídio. Então, mostra aí realmente um processo de sofrimento das mulheres, né, que está ligado a diversos fatores. Tem alguns estudos que falam sobre polivitimização das mulheres. Então, são mulheres que passaram a vida num processo de sofrimento de várias violências e realmente chegam aí na idade adulta num processo de sofrimento que requer muita ajuda, né, ou outras já desenvolvem realmente um transtorno e passam a conviver, então, com essa condição ao longo da vida. Então, é muito importante falar sobre isso mesmo. Sim, sim, com certeza, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele aprende, né? a
a funcionar de acordo com os estímulos. E se a violência é algo constante, algo diário, provavelmente eu vou começar a ter uma aceitação maior daquilo, ter mais dificuldade de sair, e o adoecimento mental, ele é bem provável que aconteça, né? É, porque a vivência da violência, ela tem os aspectos transgeracionais também. Sim. A nossa cultura, né, ela é permeada Sim. por situações onde a gente conseguiu ganhar espaço, território, a partir de violência, a revolta, né? É sempre a violência com meios de exploração, né, do nosso povo. Então, isso tudo influencia a nossa forma de se relacionar, e a violência, ela vem com uma questão que é naturalizada, né? E essa naturalização coloca ela numa situação de que eu aceito a violência porque sempre foi assim. Sim. Então, estranhar isso ainda é muito difícil. Estranhar isso causa sofrimento, porque você rompe com um processo familiar de anos, né? As músicas estão aí para mostrar, né? A Amélia, que era uma mulher de verdade, ninguém mete a colher em relação de marido e mulher. Então, são questões, são culturais que a gente carrega enquanto mulher, carrega nas relações, nos casamentos, né? Na relação familiar também. Isso gera um processo de sofrimento, sim, que afeta a neurobiologia, né? O cérebro da gente, ele desenvolve exatamente um processo de acomodação traumática, mas que gera, sim, sofrimento, e a gente precisa cuidar. E aí eu vou até mais profundo também. Aí a gente tem que falar, inclusive, das crianças. Porque quando você fala de naturalização da violência, a gente está falando, inclusive, da palmada em casa. Sim. Né? E tô falando da palmada porque muitas vezes a palmadinha não tem problema, não pode bater de cinto. A lei minimizam. a lei seria bater de cinto, bater de cabo de vassoura, coisa do tipo, mas não, a palmada é uma violência física. E aí você vê que essa naturalização, ela vem desde aí. Sim. Que mesmo tendo uma lei que diz que não se é crime bater em criança, ainda existem inúmeras crianças que apanham naturalmente em casa. Nessa naturalização, e que realmente isso é muito perigoso. Existe, sim, os dados mostram, né, as crianças ainda como vítimas de violência psicológica, violência física, violência sexual, né? Então, precisamos criar crianças que consigam se comunicar por métodos não violentos também. A partir disso, a gente gera uma sociedade melhor. E a gente faz isso estabelecendo relações de diálogo com as crianças, né? Desde o primeiro momento, abrindo espaço de confiança, né? Espaço para conversar, para falar como se sente. E com isso a gente vai conseguir prevenir várias coisas, inclusive processos aí de sofrimento que venham a acontecer ao longo da vida, porque o sofrimento faz parte da vida, né? Sim. Assim como as coisas boas, a gente também sofre, fica triste com as coisas. Então, abrindo esse espaço de comunicação, a gente consegue estabelecer uma relação mais saudável, né? E resolver os conflitos de forma não violenta. Gera uma sociedade mais amorosa. Com certeza. E aí Sem fica que haja tudo o medo lindo, né? sem que haja o medo de apanhar, né? Sem que haja o medo de apanhar. Sim, com certeza a criança tem mais abertura, né? Para falar para a mãe, falar, olha mãe, hoje eu fiz isso, ou para o pai também, né? Claro, para o cuidador. Fiz isso, fiz errado, mas já resolvi, ou olha, me perdoa. Quando a criança tem essa confiança na família, né? Provavelmente ele vai conseguir verbalizar isso e os pais vão poder orientar e ajudar. E consegue, inclusive, a própria criança cresce naturalizando o próprio erro dela. Sim. No sentido de que, gente, permitindo, todo né, mundo Laura? erra. Não tem problema errar. O problema é você errar, não assumir a consequência pelo erro, não fazer o que tem que ser feito. Mas errar, todo mundo erra. Né? E quando a gente, nesses casos em que a criança apanha, quando erra, que infelizmente ainda é muito comum, ela acaba associando o erro à punição. À punição. E ela cresce, se torna um adulto que acha que merece ser punida das várias formas possíveis, porque ela errou. Isso. E gera um estresse tóxico, né? Isso tudo faz mal para o cérebro. Sim. Então, você vai criando aí um padrão de vivência que é isso, que você acaba naturalizando, receber violência, porque aí você acha que é assim que funciona, e também cometer violência para resolver as situações, né? Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que criar ciclos positivos, né? Ciclos de resiliência, de solidariedade, de empatia com o outro, de compreensão, de capacidade de ouvir. Acolhimento. Então, a gente consegue Pertencimento, né? Pertencimento, primordial. A negligência afetiva hoje, né, é uma das principais causas aí de sentimentos, né, de depressão, de tristeza, porque tem famílias que mesmo estando presente não conseguem fazer o acolhimento, né, a empatia afetiva que as pessoas precisam.
Então, a sensação de vazio, ela permeia aí muitas famílias por conta dessa dificuldade que é cultural também, que as famílias também não foram As criadas, famílias né? replicam, né? Os pais replicam esse Replicam esse comportamento. comportamento. Então, o importante é a gente ter espaço de escuta e de fala dentro das casas, principalmente. E que é um desafio mesmo, como você falou, é um ciclo transgeracional que vem mesmo Transgeracional. de inúmeras, passando de geração em geração, mas a gente precisa romper esse ciclo. Isso. Né? Por amor a nós mesmos, por amor à nossa família, aos nossos filhos, por amor à sociedade, né? Tem que romper. E aí, aproveitando, então, claro que a gente vai falar, a gente vai entrar no ciclo virtuoso. Claro. Mas a gente precisa falar, vamos começar ali por Pra essas que eles questões do. entendam, né? Como isso acontece, esse Exatamente. processo. A questão, por exemplo, dos fatores de risco, né, do suicídio. Os três principais fatores de risco para o suicídio está justamente ligado a transtornos mentais, né? Em primeiro lugar, a depressão, que você falou, transtorno bipolar e também o abuso e dependência de substâncias. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão dos fatores de risco? Vamos sim. Os dados, né, internacionais e nacionais mostram que esse perfil, então, uma pessoa que já tem um transtorno mental, né, anterior, que a gente chama uma comorbidade, dentre esses casos, né, uma esquizofrenia, que é um quadro grave, persistente, ela tem, então, uma possibilidade maior de entrar no processo de sofrimento psíquico que a leve a entender que a única solução realmente para acabar com esse sofrimento é retirar a vida. Né? Então, de fato, o que a gente vê são esses fatores como preponderantes de quem consegue. São isso que esses dados mostram, né? Então, quem consegue tinha isso como fator de risco. E é importante conhecer essa informação para que a gente possa justamente prevenir, né? E cuidar das pessoas com depressão, garantir atendimento às pessoas com transtornos mentais, porque aí a gente consegue estabilizar os casos dentro do possível, realizar um tratamento e evitar que o desfecho seja um desfecho negativo, trágico, como uma situação de suicídio. Essa é a ideia, né? Sim, com certeza. Falando dessa questão aí dos fatores de risco, nós sabemos também que o transtorno bipolar, né, é um dos transtornos, junto com o borderline também, né? Você falou na esquizofrenia, a gente sabe que a esquizofrenia é um transtorno permanente e também é um transtorno onde provoca alucinação e delírio, né? Falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem, né? Para a gente é algo tão corriqueiro, mas para eles não é. Então, acho que é importante a gente falar. Então, quando se tem alucinação e delírio, né? Essa má formação do ego, que faz com que o indivíduo venha a tentar o suicídio, até mesmo cometer, a gente sabe que isso é algo mais complexo. Essa pessoa ela vai precisar de acompanhamento, não só de profissionais, mas também familiar, né? Tanto que na clínica a gente chama pacientes assim, a gente chama a família esquizofrênica, a gente não chama o paciente só, é a família está toda relacionada, envolvida com isso. Mas tem um transtorno que hoje, infelizmente, aparentemente está muito comum, que é o transtorno bipolar, principalmente na adolescência. Tá bem assim, né? Tá bem, as pessoas estão falando isso de uma forma muito vulgar, termo muito pejorativo, mas na verdade o transtorno bipolar, ele é algo muito sério e difícil de ser diagnosticado, né, Fernanda? Junto com o borderline, né, que também tem uma outra questão, porque o borderline ele é um transtorno fronteiriço e também pode ter delírio, alucinação, como não também, né? Então, mas eu gostaria de focar no bipolar, que é a questão do rebaixamento de humor e é um transtorno voltado a necessidades afetivas. Antigamente tinha até um outro termo, né? Eu anotei aqui, depois não achei onde eu anotei. Mas era transtorno maníaco depressivo, Isso. né? E também alguma coisa ligada a afeto, como se aquela pessoa tivesse desenvolvido aquele transtorno porque ele não teve O um afeto suporte necessário. afetivo necessário na infância Nossa. para que ele pudesse se desenvolver ao ponto de ter essa regulação do ego, né? Se a gente for usar aí a psicanálise, né? Se a gente for usar aí a estrutura do ego, do id e tal, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Mas, assim, que é super importante a gente entender, né? Se eu estou passando por uma tristeza e se é uma tristeza que em algum momento eu consegui algo que me trouxe uma alegria e me tirou daquela tristeza, ou realmente eu estou oscilando de humor. Se eu estou tendo uma tristeza patológica, que aí já é uma depressão, e aí eu estou tendo também uma alegria patológica, que aí já chega na mania, que aí por mais que eu esteja ruim, que eu não esteja bem, mas eu me sinto uma pessoa
super lá em cima, e aí eu começo a comprar muito, vou citar, né? Acho que é bom para as pessoas exemplos, entenderem, é. né? Comprar muito, compulsão sexual, a pessoa não consegue ficar quieta, é uma alegria que só ela sente, e aí a família começa a observar e achar, parece muito até com o uso de substância, né? Uhum. Porque muda muito. Fica Então, nervoso. se você puder falar alguma coisa com relação a isso, Fernanda, eu Uhum. acho que seria interessante para as famílias se atentarem e entender que nesse momento não é uma questão de que a criança está rebelde, ou o adolescente está rebelde, ou a mãe está rebelde. Não, geralmente a gente vê isso mais na adolescência, né? Uhum. Assim, saindo da primeira e da segunda. Não, na pré-adolescência, Uhum. né? E já entrando na adolescência. Vou deixar para você falar. É uma aula, né? A Rita sempre traz tanta informação importante. Eu acho que é importante a gente dizer aqui para todo mundo, né, que nos acompanha nesse momento e que nos ouve, né, que vai nos ver depois, é que essa questão do humor faz parte da pessoa, né, do ser humano, do dia a dia, do acordar, do dormir. O humor faz parte, constitui nosso ser, né? E aí a questão desses distúrbios, os transtornos, né? Como a Rita coloca aí, os excessos, né? Então é muita tristeza ou é muita alegria, né? É importante a gente observar, a família estar atenta, porque estar triste ou estar feliz faz parte da rotina do dia a dia, é esperado, né? As pessoas às vezes se culpam porque acordaram tristes ou ficam tentando manter uma alegria aí de todo dia, né? Que é o Sim, tal do good sim. vibes o tempo inteiro, que Good também vibes. não é legal. A gente tem Ninguém é que uma coisa aprender. só o tempo A todo, gente né? tem que aprender a entrar em contato com os nossos sentimentos. Isso é Se valioso, frustrar, né? né? Se frustrar, né? E reconhecer eles. Então, acho que de tudo que você fala que pode chamar atenção para as pessoas é questão isso dos excessos e da persistência, né? Então, o quanto que essa tristeza é persistente, né? Que faz com que a pessoa deixe de fazer as coisas que gosta, né? De autocuidado, que ela passe a não mais sair, não mais frequentar o trabalho, a escola, né? Então, é uma mudança, principalmente no bipolar, é uma mudança de padrão mesmo, né? Você vê que é Verdade. porque ele vai de um extremo para o outro. É isso mesmo. Dentro dessa gradação, tem várias outras, né? As Tem, distimias, as ciclotimias. Então, tem gente tem. que faz ciclos menores, ciclos maiores. Tudo A isso hipomania, é a né? hipomania, então fica demais, fica alegre demais, que é quando está nesse quadro. Uhum. Então, quando chega nesses excessos ou de alterações muito bruscas, né? Então, sem uma causa aparente, né? Ganhar na Mega Sena, eu ficaria muito feliz, vou dizer para Assim, vocês. Nossa. mas quanto tempo você ia sustentar essa felicidade Pois extrema? é, Essa é a então, questão. essa é a questão, né? Então, assim, ganhou, né? Ganhou um filho, foi promovido. Então, a gente tem que comemorar as coisas boas da vida. Mas Claro. quando isso tá demais, excede ou dura muito tempo, então quer dizer que tem alguma coisa que tá desregulada, né? E precisa de cuidado. Então, um fator de proteção para as famílias e para as pessoas é uma autoanálise e verificar realmente quanto tempo eu estou ficando triste, né? Tá me atrapalhando. Em time de futebol, eu vi há 2 dias atrás, conversando com um colega sobre isso, e ele falava, eu amo tal time. Não vou dizer aqui para não gerar Ah, por favor, né? assim, nenhum tipo de competição e tal. Mas ele falava, eu amo time tal. E aí, de repente, eu não quero nem ver o jogo mais, né? E é bom falar para os homens também, e para as mulheres ficarem atentas com os homens em casa, com os filhos, porque eles são os principais, né, tentantes e que conseguem o suicídio. Então, isso, assim, o jogo, que é uma coisa muito importante para alguns homens, ele deixa de gostar, ele não quer mais assistir, ele não quer mais acompanhar, né? Então, perde o interesse por coisas que antes gostava. Então, são sinais que estão ali, muitas vezes, né? E que a gente precisa ficar atento mesmo enquanto pessoa, si próprio, né? E com os nossos familiares. Sim. Tendo acontecendo isso, busca ajuda, busca conversar com alguém. Às vezes nem precisa de uma ajuda profissional diretamente, mas buscar um familiar, um amigo. Olha, eu tenho me sentido assim, não tô legal já há algum tempo, né? Que é diferente de um me aborreci no trabalho, a professora brigou comigo. E aí você ficar triste ou pensativo é normal. Né, dura algum tempo. Durou muito tempo e começou a atrapalhar a vida, tem que ficar de olho. Eu acho que é importante compreender mesmo que a oscilação, ela faz parte. Sim. Ninguém, como vocês estão falando, ninguém fica feliz 100% do tempo. E da mesma forma, ninguém saudável emocionalmente vai ficar triste 100% do tempo. E é normal. Um dia você acorda super animada, e no outro dia você tá mais para baixo, e no outro dia você tá feliz de novo. A questão não é a oscilação em si, mas é como você tá falando, se eu fico muito tempo no extremo,
seja ele alto ou baixo, isso é motivo de preocupação. E o quanto isso também começa a afetar a minha vida. Isso. É a né? funcionalidade, né? Isso, a funcionalidade da vida. E isso serve para tudo. Né? A gente está falando de felicidade, de tristeza, tal, mas, por exemplo, a questão da ansiedade. A ansiedade não é um problema. Todos nós temos instantes de ansiedade. O problema é quando ela realmente aí vira um transtorno, começa a atrapalhar a tua vida, começa a ser extremamente frequente, né? E atrapalhar realmente E físico, né? Porque a ansiedade, ela acaba Nossa. somatizando, vai para o físico, né? Pessoas que perdem o controle, sudorese, tremores. Infelizmente, agora está tão comum, né? Difícil a gente achar alguém que não tem crise de ansiedade. A maioria das pessoas agora estão tendo crise de ansiedade, depois da pandemia, né? É verdade. O medo, ele é uma resposta fisiológica de sobrevivência, né? Sim. Foi criado lá atrás, quando a gente ainda não era, né? Nem Sim. nada, muita coisa. Para a gente aprender a se proteger, a sobreviver mesmo. Isso. Então, por isso que são essas respostas fisiológicas, né? A pessoa dispara várias coisas. Sim. E hoje, realmente, tem sido muito frequente, né? Algumas pessoas têm precisado ir na emergência hospitalar com a sensação de morte, porque dispara o coração, sudorese, a falta de ar, aquela sensação de que estou infartando, né? Eu acho que é importante até dizer isso, quando que... Ah, então porque eu sei que a ansiedade eu não vou no hospital, né? Não, acho que sempre que você sentir uma sensação de vou morrer, vai para o hospital, né? E aí, quando que eu não preciso ir para o hospital? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, já sei. É quando eu já sei. Eu já sei que eu já fui uma, duas vezes, e de fato não tem nenhuma base fisiológica, né? Meu coração tá ok, meu organismo está funcionando, então é um disparo, né? Que é emocional. E aí, então, vamos cuidar do emocional. Então, aí cuida. Mas está sendo muito frequente. Acredito que a, a velocidade do mundo, das coisas, das informações, gera um pouco, né, Sim, essa aceleração da vida. É verdade. E a necessidade de responder a tudo o tempo inteiro. Então, naturalmente, a gente tem funcionado num padrão mais alto e se adaptar a essa resposta é difícil, né? Sim. E aí é Fernanda. importante, desculpa, só complementando, que você vai mudar de assunto, né? Mas é importante a gente se manter atento a isso. Com certeza. Porque a tecnologia ela é maravilhosa. Ela traz inúmeros benefícios, mas a gente não pode ficar refém Não, dela, por de exemplo. jeito nenhum, É mas muito importante, é primordial, gente. E eu acho que é cada vez mais necessário a gente prestar atenção no convívio social presencial mesmo. No desplugar um pouquinho disso aqui. Porque é muito... Eu não sei se vocês percebem isso, mas até eu preciso me cuidar. Porque é muito fácil você ficar nisso aqui. sim. Né? É muito fácil você ficar Você vai acessar uma coisa, pensa que não, tem uma hora anestesiado, ali, né? nessas doses todas, né, de dopamina e tudo mais, que você fica ali. Então, a gente cérebro. precisa ficar atento a isso, no convívio familiar e tudo mais, porque isso acaba funcionando como não é analgésico, é um remedinho, um preventivo, Sim. né, para isso que você falou. Sim, o que eu ia falar, o que eu ia perguntar, na verdade, para Fernanda, a gente falou da importância de procurar ajuda, né? Quando sentia assim, vou morrer e tal. E aí eu gostaria de saber, assim, a que nível, a que ponto os nossos profissionais de saúde estão instrumentalizados para receber esse tipo de paciente e saber orientá-los. Seja um cardiologista, porque eu já recebi muito paciente assim, acabei de vir do cardiologista. Inclusive com respeito. Tava morrendo. Né? Com acolhimento. Claro, com empatia. E aí essa pessoa chegar para ele e falar assim, fazer, né, todo o exame clínico ali e falar assim, olha, você na verdade está com crise de ansiedade, né? Porque é algo que está tão comum, porque às vezes até o profissional está passando por aquilo, né? Também. E assim, tem um protocolo, tem alguma coisa voltada para isso? Então, assim, o tema da saúde mental tem sido, né, assim, tá muito em alta. E a gente sabe que as formações profissionais ainda estão engatinhando e muitas, né, assim, ainda faltando um pouco de investimento nisso. Então, assim, do ponto de vista da saúde pública, a gente investe bastante nessa discussão, mas eu acho que toda experiência, toda oportunidade que a gente tiver para falar sobre esse assunto é uma forma de capacitar todo mundo, inclusive a sociedade. Sim, verdade, né? Porque tem uma Fernanda. questão cultural aí das pessoas de ver o sofrimento mental, o sofrimento psíquico, né? A pessoa com transtorno como aquele louco que tem que ficar afastado, né? Isolado, com quem eu não quero estar perto. E, obviamente, os profissionais de saúde, como todo mundo que faz parte da sociedade, também sofre desse efeito, né? Desse impacto. Então, tem que se capacitar o tempo inteiro para saber o que fazer. É claro que numa emergência, eles vão tentar garantir a vida,
né? Então, eles vão fazer toda a parte clínica e isso eles sabem fazer muito bem. Muito bem, verdade. Né? E aí, compor equipes com profissionais de saúde mental, né? Compor capacitação nesse tema é super importante para que a gente consiga aumentar a compreensão de que existem situações que vão para emergência que não são base fisiológica, né? Para tratar essa pessoa com humanidade, com respeito, né? Conhecer também para onde encaminhar. Exatamente. E aí a psicologia que fez aniversário essa semana, né, Rita? Sim, Eu acho que traz aí uma categoria que tem um papel que, né, não só de saúde, mas também social, nesse sentido do compromisso mesmo, né, da gente, enquanto psicólogo, levar esse tema e ajudar também a sociedade a compreender a importância disso e diminuir o estigma, né, porque aí com isso a gente consegue acolher essas pessoas dentro da integralidade dela, inclusive quando ela está numa situação que é de sofrimento mental, numa emergência hospitalar, precisando de ajuda, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. A gente sabe, né, que os profissionais de saúde, eles estão sempre sendo capacitados. Quem tem um parente, alguém, né, tá sempre ouvindo. Não, eu fiz o curso tal, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Mas a gente vê ainda muita dificuldade, não só da sociedade, mas também de alguns profissionais, de médicos que você começa a conversar e ele, não, mas isso aí é uma coisa absurda, não é assim, né? A gente não fala só da rede pública, não. Né, da rede oficial, como a gente chamava antigamente, que eu adorava falar, né? Mas eu vejo isso também com outros profissionais de redes particulares, profissionais que atendem nos seus consultórios. E hoje a gente precisa ver que é primordial entender de saúde mental. Não é mais uma escolha. A gente precisa entender, até para a gente poder se relacionar com a família, com o paciente, né? E é engraçado que a gente vê isso também, essas dúvidas, até entre nós, profissionais da psicologia. Ah, mas será? Gente, não está querendo chamar atenção, né? Esses dias, essa semana, eu conversando com uma colega, ela assim, Rita, será que não está querendo chamar atenção? Sim, mas aí é um fator. Ela pode estar querendo chamar atenção, mas ela está pedindo socorro. Não deixa de ser, né? Tem ali a barganha, tem ali os fatores de risco, tem o fator de querer estar pedindo socorro de alguma forma. O importante é a pessoa ainda ter subsídio para poder pedir socorro, por mais que seja ao médico. Exatamente. Todo comportamento é comunicação. E realmente é Exatamente. importante prestar atenção nisso. Beleza, ela tá tendo um comportamento. Chamar a atenção, mas, cara, então dê atenção. Por que E que tá descobre chamando por que atenção? que ela tá querendo chamar a Por que atenção. que ela precisa se comunicar dessa forma? Né? Por que ela não sabe? Exatamente. Você falou muito aí sobre as emoções, o medo, né? Que é para a preservação da vida, né? Assim como a tristeza também, a frustração, tudo isso serve para preservar a vida. Mas as pessoas não sabem lidar com isso e não conhecem, né, a respeito dessas emoções. E aí existe muito essa coisa da gente estar muito feliz, não, tá tudo certo, nas redes sociais você mostra só coisas boas, que quando isso chega na casa da pessoa e a pessoa entende, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou chorando, a pessoa não sabe lidar com isso. O que eu faço com isso agora? Para onde eu lanço? Quem é que vai poder me ajudar? Ah, então eu guardo isso aqui para mim. É como se ela fosse diferente, né? Porque o padrão é ser bonito, né? Bem-sucedido, né? Tá feliz o tempo inteiro. Né? Então, Exatamente. a gente precisa, assim, trazer a vida real, né? Porque com a vida real eu consigo me identificar, né? Consigo me unir por semelhança e às vezes a forma que aquela pessoa usou para sair daquele problema, né? Para reagir diante de uma situação difícil, que a vida é feita de momentos difíceis, e a gente está falando isso de novo, né? Faz com que, poxa, eu podia fazer assim, olha só como dá certo, né? Então tem uma possibilidade de resolver um problema, porque muitas vezes a pessoa diante de um problema acha que ele não tem solução, né? E vendo e compartilhando isso com os outros, ela vê, né, que consegue solucionar. Então, que a gente tenha mais comunicações nas redes sociais de vida real, né? Para a gente conseguir trazer mais conforto e empatia para as pessoas que sofrem e que precisam de ajuda. E aí vale o convite ultra necessário, porque infelizmente, a gente não tem como controlar o que o outro faz. Agora, a gente controla o que a gente faz. Então, eu, por exemplo, não tenho como controlar o que as pessoas vão postar nas redes sociais, mas eu controlo quem eu sigo nas redes sociais. E aí fica o convite muito necessário para que cada pessoa cuide de quem está seguindo nas redes sociais. Você está seguindo uma pessoa que faz com que você se sinta bem? Ou que faz com que você se sinta fracassada, incapaz, né?
a pessoa tá sempre feliz, você tá sempre triste, ou, sabe? Gera ansiedade, né? Gera ansiedade, a própria comparação que... Às vezes, sem a gente perceber. Quando a gente se pega, a gente tá se comparando com a pessoa, né? E querendo ter uma vida como aquela que ela tá mostrando, que a gente esquece. A gente sabe, mas a gente esquece que a rede social é só um recorte. E é um recorte que a gente mostra o que a gente quer. Mesmo nós que mostramos coisas mais reais, a gente mostra o que a gente quer ali. É um Claro, recorte. sim. Né? Então, é muito importante a gente se perceber como o nosso próprio agente de transformação nesse sentido também. Né? Cuidar com essa A nossa nutrição que a gente contribuição, está... com a contribuição, obviamente, mas cuidar com a nutrição que a gente está aceitando receber, nutrição mental. Do que a gente assiste, do que a gente vê, não só nas redes sociais, mas dos programas que a gente assiste, dos filmes que a gente assiste, das músicas que a gente escuta e tudo mais. Porque tudo isso está nutrindo a gente. Agora, de quê? É do que a gente quer realmente, né? É isso mesmo. E usar, né, a tecnologia, ela vem para ajudar, né, para trazer velocidade, acesso a tempo e a hora. E cuidar, né? Cuidar então desse acesso. A gente tem visto aí vários casos, né, de crianças às vezes sem supervisão nas redes sociais ou acessando conteúdos inadequados, né, conteúdos da Deep Web, ou entrando nesses sistemas e jogos aí difíceis, né, perigosos, que eles tentam aliciar as crianças e tal. Então, a gente tem que cuidar de fato com o que a gente, Muito. Até do que os a gente filtros, acessa. né? É. Vocês viram que teve uma campanha? Não sei se vocês chegaram a ver. Algumas atrizes estavam fazendo campanha para usar menos filtro, para mostrar mais a realidade, porque isso tem provocado em muitas adolescentes transtorno da aparência, né? Ela se olha no espelho e não consegue se reconhecer. Então, ela não consegue postar uma foto sem colocar ali um filtro, né? Eu levanto minha mão aqui também. Mas Estou eu em não, rehab. né? Mas eu não sou adolescente, né? Eu já tenho umas Um ruguinhas pouco aqui, mais umas de coisinhas ali, né? estrutura para É lidar, né? consciente, Né, né? mais consciente, mas você vê que as pessoas, um Sim. adolescente, uma menina que está ali com o rosto todo lindo, precisa de um filtro para poder postar uma foto. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? Porque ela olha, nossa, todo mundo tá belíssima ali, né? E eu não me sinto bonita assim. A gente tem visto muito isso. Mas nos bastidores, a gente estava falando sobre atendimento materno, né? A gente estava falando sobre atendimento de mulheres na rede pública, da capacitação e do curso que você falou da Alessandra Reis, lá da Escola da Parentalidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A gente tem investido, né, muito. Acho que essa pauta da saúde mental materna é uma pauta que precisa ser trabalhada, né, no âmbito do SUS, no âmbito das políticas públicas. Sim. O Instituto aqui, né, da Rita trouxe para a gente a oportunidade de estar junto numa audiência pública, que é um espaço, né, colaborativo e de fala mesmo, de contato com a Sim, da população. população, Então, é um tema verdade. que realmente é super importante. A gente tem buscado trazer, então, essa parceria, né, com a professora Alessandra, que é nossa profissional da rede do SUS, ofertando aí para os profissionais da rede esse curso voltado para a parentalidade, né, para o cuidado, para o pré-natal psicológico. Ontem ela teve no nosso evento de comemoração do Dia do Psicólogo, relatando a experiência do pré-natal psicológico. Que é Então, maravilhoso. que é maravilhoso, que a gente, então, trouxe e está trazendo, né, para implementar na rede de forma mais contínua, né? Não só maravilha. experiências Muito bom. Maravilha. pontuais, Sim. né? Conseguimos colocar também a fala da saúde mental materna pela Denise, nossa psicóloga do Hospital da Sim. Ceilândia, que trabalha com isso também há muito tempo, Sim. reconhecidíssima, para falar no seminário da amamentação, agora no Agosto Dourado. Então, aos poucos, a gente está trazendo aí esse tema. É importante fazer esse destaque, né? Porque vamos conseguir aí apoiar e falar sobre vida real com essas mães, né? Para prevenir aí o sofrimento e gerar um puerpério, né? E um primeiro ano de vida e uma primeira infância mais saudável do ponto de vista do cuidado emocional também, Sim, sim. né? E Não quando... só físico, não só desenvolver, crescer, falar, andar, Com certeza. mas também emocionalmente mais estável, né? Não, e o emocional é primordial. E quando você cuida da mãe, e claro, do pai também, naturalmente você está cuidando dessa criança, que vai ser educada por esses pais. Né? E isso, eu me atrevo a dizer que é um grande fator de prevenção futura para que esta criança diminua o seu fator de risco diante de um potencial quadro de suicídio, por exemplo, né? Porque o sentimento de pertencer, né, Rita?
você atua diretamente no risco de negligência afetiva, que é um tema que, inclusive do ponto de vista jurídico, né? O tema do abandono efetivo já tem sido pauta, Sim, né, das disputas em vara de família, inclusive verdade. com decisões de, né, concessão de dano moral, né? Moral, Por sim. conta de abandono Abandono afetivo afetivo. paterno, por exemplo, né? É o que mais Que é o que acontece, mais né? acontece, né? Que é o aborto masculino, né? Podemos dizer. Exatamente, né? Que a gente Uhum, pode trazer aqui do ponto de vista da masculinidade nesse exatamente. grupo, né? Uhum. Nessa questão da família. Então, a gente tem já tido esse, né? Temos esse reconhecimento do ponto de vista jurídico, que é importante. Então, você ter a tríade, né? O pai, a mãe, o cuidador e tal. Então, estimular isso, você vai estimular uma pessoa mais saudável, sim, e, e, e prevenir muitas coisas, né? Falando ainda de saúde mental na rede pública, né? A gente tem os CAPs. Eu sou Uhum. apaixonada pelos CAPs, amo de paixão, porque eu já fiz muito encaminhamento de pacientes meus, inclusive ainda eu estava no estágio, quando eu fiz o meu primeiro encaminhamento para o CAPs, CAPS-I, porque os adolescentes estão sempre muito próximos, né? Uhum. Não foi uma escolha, mas foi chegando e ficaram. E aí eu lembro que eu atendi uma adolescente ainda no estágio, que ela precisava de atendimento psiquiátrico. E Uhum. aí eu fiz um encaminhamento para o CAPSI lá em Taguatinga. E aí também estava falando com você nos bastidores, eu vi uma entrevista tua no DF, não sei se foi no 1, falando sobre a criação de mais CAPs, né? A construção de mais CAPs, que inclusive quem não conhece a estrutura de um CAPs, o que é um CAPs, o funcionamento, os profissionais que estão ali precisa conhecer, porque é maravilhoso, né? Eu já tive dias lá no CAPs de Taguatinga, quando ele ficava ali na Sul, Uhum. pertinho da Americana, de passar o dia todo com um paciente, quando eu ainda era estudante de psicologia. E eu fiquei encantada, porque tem grupo, tem atendimento clínico, tem atendimento psiquiátrico, tem assistente social, tem enfermeira, tem tudo ali no CAPS. E, inclusive, tem alimentação. Se você puder falar um pouquinho para a gente, tanto dos CAPS que já existem, como desses CAPS que serão construídos, eu acho que é Uhum. muito importante. Falo sim. O CAPS ele é um equipamento de saúde, né? É um espaço de atendimento, um serviço que foi criado na Política Nacional de Saúde Mental para que ofertasse atendimento para as pessoas com transtorno mental em meio aberto. Então, ele quer o quê? Na comunidade, né? Que Sim, vem contra o que acontecia antigamente, que era tratar essas pessoas em meio fechado, manicômios, instituições, né? né? Os manicômios que acabaram, né? E a Graças a gente ainda tem Deus, a ainda nossa muitos, luta. né, desafios. Uhum. Então, ele vem dessa política antimanicomial, Sim, que reconhecendo aí o direito dessas pessoas de serem tratadas, como todas as outras questões de saúde que precisam de tratamento, no meio aberto comunitário. Então, ele é para ele se localizar, né, no meio da comunidade. E é por isso que chama de Centro de Atendimento Psicossocial, onde ele vai ter, então, acesso a uma equipe multi, com psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, né, psiquiatra, terapeuta ocupacional. E a ideia, então, é promover o quê? O cuidado na reabilitação social dessa pessoa, né? Fazer com que ela, então, possa, mesmo com a condição de transtorno grave e persistente, que muitas vezes é esse que está, né, no isso. CAPS, são essas É, pessoas com processos mais persistentes, é, se reabilitar na vida social. Então, né, retomar o convívio, se profissionalizar, conviver com a família, aderir ao tratamento, fazer uso da medicação para quem precisa, participar das terapias, atividades coletivas, né? Todas as ofertas possíveis num plano terapêutico particular e singular, cada um tem o seu, porque cada um sim, apresenta uma necessidade, verdade. para que possa, então, conviver conosco, né? É claro que a gente sabe que em alguns momentos eles vão precisar ou vão agravar, vão precisar de um atendimento mais agudo, de emergência. Aí a gente tem os hospitais, as UPAs, o SAMU pode acolher em algumas situações, porque a gente está falando de transtorno persistente, né? Então pode ser que alguns precisem de internação. E a atenção primária é a outra porta, né? Que é onde o antigo postinho, né? Que o pessoal fala PS a agora, né? UBS, né? Onde a pessoa procura também, e muitas vezes ele estabiliza e ele vai só trocar a medicação e vai continuar vivendo a vida, fazendo prática de outras atividades, tomando vacina, né? É importante falar de tomar Sim, vacina sim. na UBS. Então, toda essa rede tem que estar preparada. E aí nós estamos ampliando a cobertura, né? Que é quantos CAPs tem? A gente tem 18 CAPs no DF. A gente está agora num processo para a construção de mais 5, mas
a quantidade da população que a gente tem no DF hoje demandava muito mais, né? Porque o CAPS, como ele tem que ser do território, que a gente chama, ele tem que dar conta de uma quantidade de Daquela pessoas comunidade, da né? comunidade. Então, a gente precisa de ter mais CAPS para conseguir cuidar melhor das pessoas daquela comunidade, por conta da incidência mesmo, né? Do número de transtornos mentais na população, graves e persistentes. Então, a gente precisava de ter mais, Sim. né? Então, sempre ampliar, sempre construir e abrir mais portas. Mas não é só o CAPS, a gente precisa da escola, né, para as crianças e Demais. adolescentes, a gente precisa das políticas de assistência social, Sim. porque a gente vive aí situações de vulnerabilidade e já é difícil para uma família classe média, alta, cuidar de uma pessoa com transtorno mental em casa, ainda mais para uma família, né, da classe menos favorecida, ou com situações de Sim. vulnerabilidade, Sem condição. desemprego, sem condição, políticas de lazer, esporte, então a prática de atividade física, trabalho, emprego e renda, né? Então a gente é uma força-tarefa aí de muitos setores e todo mundo que puder vir colaborar é bem-vindo sempre. A própria questão da vulnerabilidade social é um baita fator de risco para a Sim. saúde mental. Sim. Que é complicado. Como é que você fala de saúde mental, de autocuidado verdadeiro, né? O autocuidado de dentro para fora, com uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade social, né? Mas eu queria que você falasse só mais um pouquinho, aproveitando a questão dos CAPs. A gente poderia, por exemplo, saber, você poderia falar isso, né? Dos tipos de transtorno mentais que são tratados lá, porque ele é um centro especializado em só transtornos mentais, não é isso? A gente tem ele atende então os transtornos, pessoas com transtornos mentais, né, graves e persistentes, Uhum. né? E aí é um mundo de possibilidades, né? O que é mais frequente são as esquizofrenias, as depressões graves, né? Os quadros de ansiedade, os transtornos bipolares, né? A questão dos transtornos de personalidade. Então, assim, uma série de possibilidades de atendimento, os transtornos, né? Em decorrência do uso de álcool e drogas, que aí vai no CAPS-AD, né, que é específico para tratar álcool, esse droga. tipo de transtorno em decorrência de uso de álcool, abuso, né, de álcool e drogas. E o CAPS-I são para crianças e adolescentes, que aí com quadros também graves e persistentes de transtornos mentais. Ah, mas e o resto? E a depressão leve, né? Por exemplo, uma tentativa de suicídio, às vezes que ainda está no início, é proveniente de uma reação, uma depressão que ainda não está diagnosticado, né? Um quadro de esquizofrenia que está, né, gerando uma tentativa de suicídio. A ideia é que a rede atenda nas policlínicas, né, nos ambulatórios, que a própria unidade básica de saúde possa também atender. Então, a saúde mental é para ser atendida em todos os lugares. Os CAPs vão cuidar desses casos mais graves e persistentes. E aí, para chegar nos CAPs, qual é o caminho? É Que aí só ir. Só ir? Não Vai direto? precisa agendar, não precisa passar no OBS, Só ele é porta passar pela aberta. porta aberta. E Só aí, ser chegando lá, acolhido. ele vai ser acolhido, né? Vai verificar, então, É qual que é a maravilhoso. situação, né? Como que dá, então faz esse acolhimento pela equipe multi, e aí ele enquadrando, né, nesse perfil de alguém que está com um quadro grave, persistente, que está precisando desse cuidado mais contínuo, né? Ele então vai passar para as terapias, aí vai elaborar um plano terapêutico onde vai saber, ele vai precisar de atendimentos individuais, coletivos, Quantas vezes por semana, quantas vezes por né? semana. A família tem que vir, não Isso. tem? Então, não é uma coisa, por exemplo, que precisa de um acompanhamento de um profissional, um encaminhamento de um profissional. Não. Se eu tiver, vamos supor, a mãe tem a suspeita do filho que está com algum transtorno, não sabe se é bipolaridade, como você falou, qualquer coisa nesse sentido. Ela pode ir direto com essa ou criança ou adolescente. Aí, no caso, teria que ser o CAPS-I que você está falando, Isso, né? no CAPS-I. Mas mesmo uma pessoa acha que está com algum transtorno, ela pode ir direto procurar esse atendimento? Ele é porta aberta, ele pode ser esse filtro na Aham, porta, né? aham. Só vai entrar para atender quando o caso é grave e persistente. Então, ela pode ir aonde? Ela pode ir numa unidade básica de saúde, que é mais próxima da casa dela. Mais fácil. Né? E aí a gente vai, então, atender no caso de criança e adolescente, né? Ou da pessoa adulta, o idoso também. Então, vai tentar verificar se tem alguma outra condição clínica que está gerando aquele quadro, Sim. né? E aí não é realmente uma questão emocional, aí a gente vai seguir o fluxo. Né? Agora, por exemplo, crises, né? Tentativa de suicídio, essas coisas mais sérias que acontecem, a pessoa já tá com ideação, né? Tá pensando, então ela pode procurar um CAPS. Direto o CAPS. Né? Pode procurar um CAPS. E se for uma situação de emergência, então um surto mesmo, tá dentro de casa e aí surtou, pode acontecer, né? A gente pode acionar também o SAMU,
porque o SAMU nosso do DF tem uma equipe de psicólogos, Sim. assistentes sociais, e ele faz Bem essa preparado. cobertura de saúde mental também, e aí pode dar um suporte, Uhum. né? Alguma pergunta, Rita? Sim, eu tenho. Não pergunta, mas se ela puder falar também do Adolescentro, que eu acho importante a gente falar um pouquinho dele, né? Isso. E aí é isso. Então, para os casos moderados, né, que são esses casos que não estão ainda tão graves, a gente tem hoje no DF 2 ambulatórios, que é o COMP Uhum. e o Adolescentro, né, que são ambulatórios no sentido de que eles fazem esses casos mais moderados, de sofrimento psíquico, para crianças e adolescentes, né? O COMP fica aqui na Asa Norte, o Adolescente fica na Asa Sul. A gente consegue depois, Fernanda, pegar toda essa lista que você está falando, que a gente pode deixar na descrição do vídeo, né? Tanto no Pode. YouTube como nas plataformas de áudio, dá para a gente colocar essa descrição, pelo menos para quem mora aqui no DF, né? Claro que pessoas de todo o país, do mundo, podem ver o nosso podcast, porque ele está na internet, mas pelo menos a gente consegue dar esse suporte para quem mora aqui e está assistindo. Aham, sim, está Ótimo. disponível. A gente deixa disponível para vocês. No site da secretaria também tem todas as informações. E o Adolescente, são esses 2 lugares, né? Eles têm essa perspectiva de atendimento multiprofissional. Então, Sim. tem psicólogo, assistente social, médico, Tem psiquiatra, né? psiquiatra, Agora nós já estamos tendo. pediatra, né? Então, tem todo o acesso a esse atendimento. Para o COMP Adolescente, não chega na porta aberta. Não é. Tem que ir na unidade básica de saúde, Ser passar pelo encaminhado, né? atendimento, e aí ele entra na fila da regulação, porque eles são referências para o DF, né? Sim, A sim. gente está estudando aí propostas de abrir mais espaços como esse nas regiões de Isso. saúde. Isso. né? Será que consegue, menina? Estamos- Que maravilha que seria. Estamos nos esforçando bastante. Uma limitação hoje é recursos humanos, né? Sim. Mas a gente também está se esforçando bastante para recompor as equipes, então a gente espera tão logo a gente consiga, mas nós temos psicólogos, temos neuropediatras, né? Também nas regiões de saúde, então a gente está estimulando que o atendimento, no caso, principalmente criança e adolescente, aconteça primeiramente na cidade onde ela mora, na região de saúde onde ela mora, porque aí é mais próximo, mais fácil, uma rede, né, local ser acionada do que aqui, para que a gente consiga, então, dar um cuidado melhor. Mas a ideia é essa, é ter em todo lugar. Sim, porque o modelo de funcionamento do Adolescente é maravilhoso, né? E- Eu já fiz uns trabalhos voluntários lá também. E a gente atendia mães de crianças que eram usuários, né? Estavam ali usando substâncias. E era um trabalho maravilhoso. Eu só parei porque realmente o tempo não deixa, né? Porque se eu pudesse, eu ia em todo lugar um pouquinho. Inclusive, tem uma sugestão, né, a fazer. Eu sei que a gente tem várias TVs, aí a gente tem TV Justiça, a gente tem da Câmara. Eu não sei se o GDF tem, mas eu acho que seria tão importante a gente fazer um tour nesses lugares e mostrar, porque tem pessoas que não têm conhecimento, não sabem, né? Que a gente tem todo esse aparato e que são instituições que funcionam, são órgãos que funcionam e que são efetivos e que atuam e que estão lá sempre assim, né? Toda vez que você chega lá no adolescente, está assim, grupos e grupos de mães, de crianças, de adolescentes. É muito importante. Tem sim. O GDF não tem uma TV GDF, TV Não, Câmara né? tem, né? Aí a gente usa as redes sociais, né, para mostrar, mas é aberto espaço para conhecer, né? A gente espera que a comunidade mesmo reconheça esses espaços, não só para fazer uso, muitas vezes, né? Mas também para ajudar as pessoas, Sim, então indicar, conhecer para né? indicar, né? E então as portas estão abertas. Pode ir conhecer, né? Os CAPs em especial trabalham também com uma Assembleia Geral, né, de pacientes, usuários, então também é aberta à comunidade. Tem festa junina, Tem né? E também posso dizer que a secretaria passeios, tem né? Bem passeios, legais. então pode participar das festas, das comemorações. E a Secretaria de Saúde tem um programa de voluntariado, aproveitando que você falou, Sim. né? Então é possível fazer um voluntariado técnico, né, que é isso que quando é o profissional de saúde ou social. Então quem tiver interesse também de apoiar, de participar, porque isso é uma causa nossa, né? Sim. Então, pode procurar as gerências de voluntariado aí e se inscrever e buscar saber como é que faz para fazer parte aí, fortalecendo o SUS, porque o SUS também é feito da participação social, não só para controle, mas também se quiser colaborar, né, Sim, Com tecnicamente. certeza. Então, E o as trabalho portas estão voluntário abertas. não ajuda só quem está sendo beneficiado pelo trabalho voluntário, não. Quem está se Não. voluntariando
também ganha. Ganha muito. Gente, é muito ganha bom. muito. Eu gosto E muito. aí, infelizmente, a gente já tem que ir caminhando para o final. Sim. Né? Que eu já tava dando É, olhada eu dei aqui. uma olhadinha. Hoje a gente não pode passar do horário, não. Tem que senão o Ítalo começa a olhar feio ali pra gente, sabe? Eu não tô afim disso hoje. Ai, Ítalo. Aí já começou, a gente não pode dar corda pra pessoa, né? Agora, pra gente ir caminhando pro final, eu acho importante a gente começar a falar, na verdade já falar, né? Não é começar não, falar de vez. Justamente da questão de como a gente pode diminuir. A gente falou dos fatores de risco. Como a gente pode diminuir isso, né? Não só nas mulheres, nos homens, nas crianças. Como é que a gente pode contribuir para toda a sociedade mesmo ter mais saúde mental? Gente, a gente precisa de saúde mental. Muito. E como precisamos, né? Precisamos, sim. Eu acho que é investir, né, em todas as ações possíveis de promoção da saúde mental. Existem algumas ações, vamos lá, de atividades que pode ser padrão para todo mundo, mas eu acho que principalmente cada um entender o que faz bem para minha própria saúde mental. Faz uma lista, né, de coisas aqui. Cuide-se para se Cuide-se para cuidar, que é a partir de hoje, tá, gente? Ele vai estar aqui, meu livrinho, meu primeiro filho literário tá aqui. E eu falo muito sobre isso, né? A importância do autoconhecimento para o autocuidado. Porque o que é autocuidado para mim, lembrando que quando eu falo de autocuidado, não é cuidar da pele, do corpo, do cabelo, apesar de que a gente tem que cuidar, obviamente, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre você estar bem por fora, é sobre você estar bem por dentro e transbordar isso para fora. Né? Então, feito esse adendo no autocuidado, é exatamente isso. O que é autocuidado para mim não necessariamente é para você e não necessariamente é para você. Né? Apesar de que tem alguns que são, claro, a gente tem que fazer, mas é diretamente relacionado ao autoconhecimento, né, Fernanda? E aí eu acho que é legal a gente falar, por exemplo, que a prática de atividade física, ela faz bem para o corpo, mas também faz bem para a cabeça, né? Porque a prática da atividade física produz neurotransmissores que são, né, que faz bem, então a gente vai se sentir melhor, né? Dormir bem. Então, eu praticar atividade física, a gente fica, né, legal com o corpinho, mas, né, também com a cabeça boa, o sono regular, né? Então, as pessoas têm que dormir, né? A quantidade de horas mínimas necessárias, né? Não então, só a quantidade, mas a qualidade deste do sono, né? A alimentação saudável, né? Esses são os que todo mundo sabe que precisa cumprir, né? Então, comer coisas saudáveis, né? Isso vai prevenir várias doenças, mas também colabora com a saúde mental. Então, são várias coisas que fazem, né? Melhorar relações saudáveis. Ter amigos, era o que eu ia dizer. Ter amigo, né? Ter lazer, ter com quem contar, né? E principalmente a autoaceitação, né? Então, esse processo de reflexão. E descobrir o que te faz bem, né? Então, a meditação é boa pra mim, escutar uma música que eu gosto, né? Eu vi esses dias na rede social, quem escuta a mesma música 20 vezes? Eu super adoro. E eu sou de fase. Quando eu gosto de uma música, ela fica até eu enjoar. Gente, aí depois que eu enjoo, eu mudo. Gente, quando Rita Lee morreu, eu ouvi, acho que aquela música dela, Rosa Choque. Acho que umas 20 vezes. Falei, não, gente, é cor de Rosa Choque, bora. Eu acho que eu escuto mais, gente. Eu não tô nesse grupo dos 20, não, sabe? Mais. Eu tô mais. A gente vai. Então, são pequenas coisas que a gente vai descobrindo, né? Acho que criar uma própria lista de coisas que me fazem feliz, que me deixam bem, leve. Ler um livro, né? Cuidar isso do que tipo de informação que a gente acessa. A gente sabe que muitas vezes os jornais trazem só notícias, né, ruins, difíceis da gente compreender e nos colocam, às vezes, em contato com conteúdos que a gente não tem nenhuma governabilidade para resolver. Verdade. Que é diferente de estar informado, né? Sim. Então, assim, acho que isso são coisas importantes. E isso eu acho que o que eu posso dizer é que as pessoas percebam, né? Façam aí uma análise, se permitam também, né, ter acesso a momentos de autocuidado e de promoção da saúde mental. Né, busca ajuda, então, quando perceber que está em situação, né, que está em sofrimento, porque a gente tem como buscar ajuda de amigos e de especialistas quando for o caso. De Deixa cair pratinhos. Né? Quantas pessoas, e eu já estive nesse grupo, então eu posso falar, né? Eu falo. A gente fala de carteirinha, né? Lá. Sabe? Quantas pessoas ficam em sofrimento porque estão tentando dar conta de todos os pratinhos que acham que tem que dar conta, quando simplesmente você deixar cair alguns, ver quais são realmente, esse aqui eu não posso deixar cair não. Tá, mas esse aqui eu posso. Né? Às vezes até, vamos lá, vai ser difícil deixar esse aqui, por exemplo, casa 100% arrumada.
É chato deixar cair esse pratinho, mas, cara, a gente consegue. Ainda mais com criança pequena. Esses dias eu tava Então, falando realmente, isso. vem muito sofrimento daí. Tem que de você escolher. achar, porque você não percebe que você tá se cobrando, dar conta de uma coisa que você não tem como dar conta. Sim. E aí gera sofrimento. Uma é família absurdo, né? harmoniosa, às vezes, né? Acho que é importante a gente frisar essa parte que a Laura falou. Às vezes, uma família harmoniosa, ela depende um pouquinho de uma casa mais bagunçada. Aham. Você tem que escolher ou a casa muito organizada ou a família mais harmonizada. Qual que é melhor para mim? Então, vou deixar a casa um pouquinho mais suja, mais bagunçada, deixar o pessoal se sentir em casa, porque às vezes a gente não permite isso, né? E quer que os filhos se sintam e a gente não permite. Mas vamos aqui nos harmonizar, comer uma pipoca. Não tem problema cair uma outra aqui ali, não. Caiu, a gente Se limpa. vira. E Depois tá tudo limpa. bem, tá É tudo casa certo. que tem vida, mas né? A isso. casa da revista que a gente vê ali, né, maravilhosa, tudo no lugar, ela não tem vida, né? Dificilmente essas revistas de casa mostram as propagandas das casas, dos projetos com pessoas dentro Ai, da gente, sala. com Você já viu? usuários, né? Com o Sabe? usuário é mais assim, sofá maravilhoso, É, tapete, branquinho. O meu combinando sonho de e tal. consumo era Branquinho. ter uma casa Eu nunca tive, gente. Nunca Que tive, bom, né? nunca tive. A gente quer, né? Mas a gente quer essa casa povoada, né? Povoada de afeto, de saúde. Isso eu sempre de tive, graças a Deus. conexão. Então, tô te falando que Pois é uma escolha É uma difícil, escolha. difícil, mas necessária. E é importante a gente poder falar isso entre as mulheres, né? No sentido de apoiar mesmo, né? De abrir um espaço de empatia, de sororidade Sim, mesmo. sororidade. Às vezes essa palavra fica, né, já quase clichê, onde se fala, mas é importante a gente abrir esse espaço, né, das mulheres poderem se apoiar nesse sentido mesmo. Uhum. Eu acho muito legal o movimento da saúde mental materna quando começa a dizer que horas que vai visitar a mãe, visita a mãe, mas leva uma coisinha para a mãe, né? Sim. Às vezes não é um presente, é segurar o bebê um pouco para ela tomar um Sim, banho. pergunta o que essa mãe quer. O que ela precisa. Né? Porque às vezes você acha que o ajudar essa mãe é ficar com o bebê. Mas às vezes, e eu me atrevo a dizer que na maioria das vezes, não é você ficar com o bebê. Essa mãe quer, tudo que ela quer é poder ficar com o bebê dela. Sem se preocupar com a comida que tem que ser feita, sem se preocupar com a casa que tem que ser limpa, com o banheiro, de repente tem que trocar o lixo, alguma coisa assim. Então é realmente perguntar para a pessoa. Não tem nada melhor do que precisa você dessa me dizer paranoia, o que gente. você está precisando, né? Verdade. Isso aí é importante a gente falar mesmo, porque quando a gente fala, às vezes parece óbvio, mas não é. E eu mesma, eu só comecei a entender isso depois que eu fui mãe também. Então, quando a gente passa por isso, é que a gente percebe, opa, eu queria uma coisa diferente, né? Enfim. E o não se comparar, eu acho, né, Fernanda? Quando a gente fica atento a isso, a questão... Porque tem uma diferença entre se inspirar e se comparar. Todos nós inspiramos uns aos outros de alguma forma. Né? Naturalmente, a gente está observando as pessoas, a gente olha e vê coisa, puxa, eu posso fazer assim também, olha que legal, não sei o quê. Mas existe uma diferença entre você se inspirar, que isso faz com que você se sinta bem. Opa, ela consegue fazer isso, eu também consigo. Opa, eu também dou conta. E o se comparar, poxa, ela faz isso. Eita, eu não faço. Nossa, que coisa ruim que eu sou. Ei, que mãe ruim que eu sou, né? Então, se tu cuidar com a comparação, já tem grande chance de você contribuir muito para o teu bem-estar. Porque a comparação destrói, né? A nossa autoestima, traz muita sensação de mal-estar mesmo. É verdade. A gente tem que se comparar aquilo que a gente foi ontem. E hoje eu Só com a consegui gente vencer, mesmo, né? Mas, infelizmente, ainda não é algo assim real, palpável, né? Para todas as mulheres, né? As mulheres ainda têm essa autocobrança, infelizmente. E é por isso que tem um podcast. Por isso que a gente vê essa necessidade, né? De E tirar porque um vem pouco da isso. infância, gente. Vem, né, praticamente tudo que a gente vivencia hoje é por causa de coisas que a gente vivenciou na infância. E viu nossas mães vivenciando. Também volta para o ciclo transgeracional, que a gente tem que romper isso aí, né? Que sejamos nós o primeiro grande passo para romper isso, para que os nossos filhos possam dar o próximo passo, e assim a gente vai quebrando mesmo esses ciclos viciosos que só fazem mal a nós mesmos, às nossas famílias, à sociedade como um todo, né? Eu vi um post essa semana de uma atriz, ela falava assim que ela não tinha se dado conta ainda do tanto que a autoestima, ela oscila. Não sei se vocês viram. Não. Ela fala, eu não tinha me dado conta que a minha autoestima oscila.
E é isso também, né? O conceito de autoestima parece que ou você tem ou você não tem. E como Aham. se quando eu alcancei minha autoestima, como se eu não perco mais. E não é verdade. Não, é verdade. Ele super oscila, igual sentir as coisas, né? Tem dia que eu tô melhor, tô me achando mais bonita. E tem É dia porque que a não, autoestima, e- ela não deixa de ser uma emoção bem elaborada. Exatamente. E a emoção não oscila, então a autoestima ela vai A oscilar autoestima é um também. jardim, se deixa, É. fica sem regar uns dias aí pra ver se não morre as florzinhas todinhas, né, Exatamente. da É autoestima. verdade. É. Tem muita coisa para conversar, né? A gente poderia ficar, mas sempre é assim, né? A gente poderia ficar mais Nem algumas falou da horas. maternidade da Fernanda, meu É Deus. verdade, Ah, Fernanda. vamos Tu lá. não vai dizer pra ela que ela vai voltar aqui, porque Meu a Deus. Rita, nada contra você, lógico, mas é que a Rita toda entrevistada, que a Eu gente quer fico continuar. Ela fala, querendo, né? você vai voltar aqui outro dia. Eu falei, gente, quando? Calma. Não, mas você vai voltar aqui outro dia, tá? Daqui a um Volto. tempo. A Fernanda vai Volta, voltar e vai volta, falar volta. mais, porque assim, você vê que ela é uma mulher jovem, bonita, né? Num cargo super importante, ainda tem 3 filhos. É verdade. Realmente, a gente não falou nada da sua maternidade. Eu A gente combina isso. Da próxima vez que você voltar, a gente não vai falar sobre secretaria, sobre trabalho nesse sentido. Vamos falar só sobre maternidade. Vamos, Combinado? Sim, combinado. Então tá, e mais uma vez, de verdade, gratidão enorme. Eu não consigo imaginar o sufoco que foi para você ajustar esse tempinho na agenda. Então, de verdade, quando eu falo que nós estamos muito agradecidas e honradas por Honradas. você estar aqui, é verdade. No Tá? dia Nós 1º de valorizamos, setembro. nós valorizamos muito Demais, a sua presença Fernanda. aqui, ainda mais como foi nessa questão do Setembro Amarelo, tá, Fernanda? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu acho assim, eu costumo dizer que o universo conspira e as coisas dão certo, né? Isso Me deram mesmo. 3 opções de data e aí eu escolhi dia 1º, sem Foi pensar, mesmo. Eu também, né, Fernanda, não exatamente pensei. o simbolismo e deu certo e eu fico feliz e conto com vocês, agradeço também, é uma honra para mim estar aqui e contem comigo, com a secretaria, Obrigada. com todo mundo, Obrigada. né, que a gente una as forças aí Com para certeza. trazer uma sociedade mais justa, igualitária, empática, solidária e todas as É o coisas nosso boas, desejo, né? resiliente, Com menos Feliz, violência. feliz, menos De todos os violência, tipos. né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada. a Obrigada, você. obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Obrigada, Rita. Mais uma, né? Mais um, mais um. Até a Então, próxima, gente. Até, gente. Dia Tchau, 15. tchau. Isso Até aí. mais.